Segure a sua Bíblia comigo, vamos fazer uma declaração de fé. Erga comigo e diga assim: essa é a palavra de Deus. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso o que ela diz que eu posso. E nessa noite eu vou receber a santa, poderosa, inerrante palavra de Deus. E eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. Se você crê, diga: eu creio. Eu creio também. Abra sua Bíblia comigo em Mateus. Sempre viva a palavra de Deus. Mateus 21. Abra sua Bíblia comigo em Mateus 21 e deixa aí. Nós vamos meditar já já. Mateus capítulo 21. Verso 28. Mateus capítulo 21, verso 28. Diz assim: e que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: sim, senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa, mas esse respondeu: não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram: o segundo. Declarou-lhe Jesus: em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditaste nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Diga amém e misericórdia. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigada, Senhor, pela sua palavra. Ela é vida para nós, Pai. Sua palavra é a bússola que guia o nosso coração. Sua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E nós te louvamos pelo seu Espírito que fala através da sua palavra. Nós honramos a sua palavra nessa noite. Honramos o teu nome nessa noite. E te pedimos, Senhor, inspiração, discernimento e revelação nas Escrituras. Fala profundamente ao nosso coração, em nome de Jesus. Diga comigo, amém. Glória a Deus. Gente, hoje nós vamos falar sobre a vontade de Deus. Pode colocar aí, por favor, já está lá? A trilha para a vontade de Deus. E eu quero primeiro te fazer uma pergunta. Você acredita que Deus tem uma vontade? Amém? Deus tem uma vontade. A vontade de Deus é uma das coisas mais questionadas pelos filhos de Deus. Qual é a vontade de Deus, né? O que será que Deus espera que eu faça? Como será que Deus espera que eu me comporte? Qualquer cristão que tenha o desejo no coração de agradar ao Senhor, ele vai se perguntar qual que é a vontade de Deus para ele, amém? Ou para ela. De fato, irmãos, a vontade de Deus, ela é intencional, ela não é subjetiva. Deus tem uma vontade para cada um de nós. Pense comigo o seguinte: lembra que nós já pregamos aqui na igreja por algumas vezes que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento a obra das suas mãos. Quando Deus quis se revelar à humanidade, Ele se revelou primeiro através das coisas criadas e depois se revelou através do Filho. Quanta riqueza de detalhes nós temos nas coisas criadas. Quanta beleza a gente pode ver em tudo aquilo que Deus criou. E se eu te disser que cada uma dessas coisas tem uma intenção por trás? Então eu preciso admitir que Deus é um ser intencional. Coloca um aí, por favor. Deus, ele é um ser intencional. Deus é um ser que tem um propósito. A menos que Deus seja esse ser intencional e com propósito,
o evangelho não teria sentido algum. Porque o que é o evangelho? As boas novas. As boas novas para quem? Para o homem pecador. E que boas novas são essas? Que nós temos chances de redenção e de perdão do pecado através do sangue de Jesus. E quando você olha para Jesus, você vê um plano que começou antes do Éden. A Bíblia diz que o Cordeiro de Deus foi aprovisionado a nosso respeito antes da fundação do mundo. Então, se Deus não é um Deus intencional, se Deus não tem vontade, basta que a gente obedeça a palavra e tá bom, o evangelho não faz sentido, porque a Bíblia apresenta um Deus de vontade, um Deus de intenção. Não apresenta um Deus tirano que manipula pessoas. Inclusive, esse é o princípio do livre-arbítrio. Se Deus manipula a minha vida, se eu faço tudo que Deus quer, né, e eu não tenho chance de fazer o contrário, então Deus está manipulando uma marionete. E o juízo de Deus não seria justo, afinal de contas eu estou fazendo o que Ele me obriga a fazer. Você está comigo? Então, filosoficamente falando, só é plausível o evangelho ser as boas novas se Deus for um Deus de vontade e intenções. Amém? E não vontades e intenções abstratas, vazias, subjetivas, mas vontades objetivas. Quando você olha para a Bíblia, você vê Deus tratando de detalhes pequenos que a gente deixaria passar por menos. Mas Deus se importa. Como, por exemplo, eu falei no culto passado, pode matar o animal para comer, mas não pode comer o animal cozinhado no leite da mãe. É um detalhe. Um detalhe que revela a moral e o caráter de Deus. Está comigo? Mas é um detalhe. E tantas outras coisas que a gente olha na Bíblia e vê que Deus é um Deus de detalhes. Muitos detalhes que as pessoas chamam de coincidência, mas Deus é um Deus de detalhe. Há uma linha tênue entre o que eu estou falando sobre Deus ter um propósito e a teologia da predestinação. Qual que é a diferença entre as duas coisas? Que a predestinação, você não tem escolha. Deus escolheu você e você vai fazer o que Deus escolheu e pronto, e acabou. Ok? Então Deus já sabe quem está salvo, de fato sabe, mas Ele fez uma escolha soberana, né? Então, e vale até um parêntese aqui, eu já falei isso aqui na igreja algumas vezes. Quando a Bíblia fala sobre geração eleita, povo eleito, nação eleita, isso é uma palavra direcionada à nação de Israel. Israel é que é o eleito. Israel é quem Deus predestinou antes de Abraão, para em Abraão fazer um povo. Não é que eu sou predestinada para estar salvo e você está predestinado para ir para o inferno. Predestinação na Bíblia se aplica aos desígnios de Deus. E esses termos são aplicados para Israel. Estão comigo? Porque Deus jurou a Abraão. Lembra que nós falamos aqui na quinta-feira passada? Não tendo por quem jurar, Deus jurou por si mesmo. Abraão, vou fazer de você uma grande nação. Sua descendência será como as estrelas do mar. Reis sairão de você. Não foi assim? Então Deus jurou por si mesmo e faz cumprir. Mas quando eu digo que Deus tem uma vontade, não significa que o fato de Deus ter uma vontade, obrigatoriamente ela vai se cumprir. Por exemplo, há uma lamentação no Antigo Testamento da parte de Deus dizendo assim para Israel: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis juntar vocês debaixo das minhas asas, como a galinha junta os seus pintinhos, mas vocês não quiseram. No Novo Testamento, Jesus diz, Ele olha para a cidade de Nazaré e Ele olha para outras cidades da região e Ele lamenta não poder ter feito milagres porque não havia fé. Estão comigo? O próprio Jesus repetiu: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas que a ti são enviados. Jerusalém, Jerusalém, que tem sangue de profeta nas mãos. Quantas vezes eu quis ajuntar vocês debaixo das minhas asas, como a galinha junta os pintinhos, mas vocês não quiseram. Então o fato de Deus ter uma vontade não significa que tudo que Deus deseja está obrigado a se cumprir. As coisas que estão obrigadas a se cumprir são aquelas que a Bíblia chama de desígnios.
são aquelas que a mente humana, a mão humana, não tem a chance de mudar. Por exemplo, as leis da física, o ser humano não tem condição de manipular isso. Há distâncias do universo, propriedades e elementos químicos que são a essência daquilo que nós comemos, de como o mundo funciona, as regras biológicas, o instinto humano, o instinto animal, a data do arrebatamento, semeadura e colheita, frio e calor, dia e noite. Nem a NASA, com toda a sua inteligência, consegue tocar em nenhuma dessas coisas. Você está comigo? Isso é desígnio, Deus designou. Mas entre as coisas que Deus designou, Ele deixou algumas coisas em aberto. Em que sentido? O livre-arbítrio é um desígnio de Deus, mas é um desígnio que abre uma janela para que o homem possa escolher. Estão comigo? E é essa escolha que vai dar ao homem o seu destino. Estão comigo até aqui? Então Deus, Ele é um Deus de desejos, de vontades e de intenções. Você não simplesmente nasceu e pronto. Não, Deus quis que eu nascesse, né? Nós até falamos isso, Deus tem um propósito na minha vida. Mas isso está tão misturado com outros pensamentos de outras religiões, que quando a gente vai provar essa palavra com as escrituras é vazio. De fato, você não nasceu por acaso. De fato, Deus tem um propósito na sua vida. De fato, Deus escolheu você para alguma coisa. Mas a resposta dessas coisas não está naquilo que você gosta, gostaria, sente falta, tem vontade. Não está nisso. Porque tudo isso que acontece na sua alma veio bem depois que você nasceu. E o propósito de Deus, o desejo de Deus, a vontade de Deus para mim e para a sua vida vem bem antes. Jeremias capítulo 1, verso 5. Antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci, te consagrei e te fiz profeta para as nações. Amém? Esses dias eu estava falando com o André lá em casa, falei, filho, fiz uma pergunta para ele, ele me respondeu assim meio duvidoso. Aí eu falei para ele assim, dom vem do ventre, chamado, não os 9 dons do Espírito, mas dom, vocação no ministério vem de ventre. Por isso que você vai ver profetisas de Deus sendo cartomantes. Elas não sabem ainda que tem algo que Deus as chamou para ver coisas no mundo espiritual. Elas estão no mundo, então elas estão mexendo com cartas, elas estão no lugar errado, mas dom vem de ventre. Por isso que você vai encontrar pastores na mesa de bar, todo mundo está ao redor dele. Ele não sabe quem ele é, mas dom vem de ventre. Por isso que você vai encontrar excelentes mestres e professores em faculdades, cursos, coaches, etc. Eles não sabem, mas eles têm o dom do mestre, só estão nos lugares errados. Dom vem de ventre. Ainda antes que eu te formasse, no ventre da sua mãe, eu te conheci e disse quem você era. Está comigo? Então, por que eu estou fazendo essa introdução? Porque se você não entender isso, tudo que eu vou pregar hoje não vai fazer sentido nenhum. Se eu conseguir terminar hoje, não vai fazer sentido nenhum. Porque você precisa entender que a vontade de Deus, ela alcança a sua vida. Você não é uma parte que faltou. Não, Deus fez para todo mundo, mas para mim, né, não funciona assim. Gente, a Bíblia mostra detalhes. Miriam está no lugar certo, na hora certa, quando a filha de Faraó pega Moisés. A serva de Naamã está na hora lá certinha, quando ele não sabia mais a quem recorrer. Você está comigo? Deus, ele separa uma viúva para manter o profeta. Deus é um Deus de detalhes, e isso não é coincidência. Se você não levar a sua vida na perspectiva de que há um desejo de Deus para você, não é um desígnio. Desígnio, você seria uma marionete, mas há uma vontade de Deus para você. Há um pensamento de Deus para você que precede seus filhos, seu casamento, seu trabalho, sua formação. Você não vai entender a Bíblia nunca. Não pelo menos do jeito que ela deve ser compreendida. O Evangelho só é um Evangelho de boas notícias, porque Deus é um Deus intencional. Está comigo? Glória a Deus. Então, gente, passa para o próximo aí, por favor.
Enquanto eles chegam aí no 2, eu quero que a gente leia alguns textos. Por exemplo, Jeremias 29:11 é um texto que mostra que Deus é um Deus de intenções. Que texto que é esse? Eu é que sei que pensamentos tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Escuta esse versículo de novo e veja a intenção de Deus. Eu é que sei. É quase que ele dissesse assim, não é você que sabe. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz, não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então Deus tem um pensamento, né? A gente vai aí para os trechos de Isaías 46:10, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos são os vossos caminhos, diz o Senhor. Porque como os céus estão mais elevados do que a terra, assim os meus caminhos e pensamentos estão mais elevados que os seus. Diga comigo, um Deus intencional. Lá em Romanos capítulo 8 diz, quem entendeu a mente do Senhor para que pudesse compreendê-lo? Quem compreende o homem, senão o espírito do homem que nele está? Deste mesmo modo, quem pode sondar as profundezas de Deus? O espírito do próprio Deus. Amém? Diga comigo, Deus tem pensamentos. Deus tem intenções. Deus tem profundezas. Está comigo, irmão? Então não leve a sua vida como se Deus não fosse um Deus de intenções. E incrível que quando a gente entende que Deus é um Deus intencional, a gente se torna autorresponsável muito fácil. Uma pessoa que compreende que Deus é um Deus intencional, ela dificilmente vai terceirizar a responsabilidade. Tudo que acontece, porque ela sabe que Deus é um Deus de intenção, ela fala, o que foi que faltou eu fazer? O que eu poderia ter feito? Ou o que eu devo fazer? Está comigo? O problema nunca está em Deus, porque Deus é um Deus de intenções. A pessoa sabe que Deus tem os seus movimentos calculados. Amém? Então ela não perde tempo discutindo com Deus, porque ela sabe que Deus é um Deus de intenções. Quando nós saímos desse manto da idolatria, de que Deus é alguém com quem a gente pede e recebe, dá e ganha, faz um sacrifício e volta, né? Quando a gente sai desse lugar, desse ranço idólatra, e começa a entender que estamos tratando com o soberano, com o eterno, com o Senhor dos céus e da terra. Irmãos, a gente se reduz à nossa insignificância e confia no Senhor. Você está comigo? Isso vai sustentar a sua fé. Isso vai fazer de você alguém forte, vai livrar você até da depressão, porque você vai confiar de que Deus é um Deus de intenções. Está comigo? Glória a Deus. Então, cuidado com a armadilha da religiosidade e moralidade. Uma e outra perdem o valor se desassociadas de um relacionamento com Deus de intenções, um ser de intenções. Não, pastor, é religiosidade. Eu estou na igreja todo domingo, eu tomo ceia, eu faço tudo certinho, não dou escândalo, eu me visto direito e etc. Glória a Deus. Os fariseus também faziam isso. A religiosidade não é uma coisa ruim, irmãos. Mas a Bíblia diz qual deve ser a nossa verdadeira religião. Você sabe qual é ela? Acudir o órfão e a viúva. Ajudar os mais fracos. Religiosidade não é uma coisa ruim. A própria moralidade também não. Porque nós aprendemos na semana passada que Deus tem um código de conduta. Deus tem um código de ética. Deus é um Deus moral. Então a moralidade e a religiosidade não são um problema em si. Elas se tornam um problema quando elas estão desassociadas de um relacionamento com Deus, um ser de intenções. Então, por exemplo, os fariseus botam a roupa arrastando no chão, as franjas balançando com o sino. Na hora que dá uma oferta, tocam uma trombeta para todo mundo ver que eles estavam dando uma oferta. Jesus disse, vocês já receberam o galardão de vocês. Qual era o galardão? O povo dizer, uau. Estão comigo? Eles faziam um jejum e andavam com a cara morta para todo mundo perceber que eles estavam jejuando. A questão é, a quem eles estavam querendo agradar com isso? Você está comigo? A quem eles estavam querendo agradar com isso? Então, a religiosidade, jejum é um problema? Não. Dar esmolas é um problema? Não. O problema é quando isso está desassociado de um relacionamento com um Deus que é um ser de intenções.
Então aqui os fariseus estão vestindo daquele jeito, dando esmola daquele jeito, fazendo ofertas daquele jeito, todo aquele aparato religioso e moral, mas não havia relacionamento com Deus. Compreende o que eu estou dizendo? Isso não está distante de nós. Chega na igreja, abre a porta, liga a luz, acende o palco, liga o data show, liga os ventiladores, confere isso, confere aquilo, salinha, ar-condicionado, etc. Então, irmão, tudo isso é muito bom, mas se desassociado de um relacionamento com Deus de intenções, é religiosidade. Está comigo? Está comigo? Isso não está lá longe. Pastor, o que isso tem a ver com o fato de Deus ser um Deus de intenções e um Deus que tem um desejo, uma vontade para a minha vida? É que se você não romper essas primeiras barreiras básicas, você nunca vai encontrar a vontade de você. Se você não romper essas barreiras básicas, você nunca vai encontrar a vontade de Deus para a sua vida. Nunca vai. Tem que entender esses fundamentos. Não se apoie. Não bebo, não fumo, não roubo, não traio minha mulher, não traio meu marido, nunca fiz mal a ninguém, etc. E caixinha de fósforo, irmãos. Glória a Deus pela sua conduta moral. Glória a Deus por sua conduta moral. Mas a moralidade não salva. Amém? Se a moral salvasse, Jesus seria desnecessário. Está comigo? Se a moral salvasse, Jesus seria desnecessário. Então cuidado. Agora eu quero questionar a sua fé, né? Quero questionar você um pouco. Quero questionar você um pouco agora. Seu relacionamento com Deus está partindo de qual desses pilares? Religiosidade? Não, aprendi desde criança que ser crente é assim, né? De berço eu aprendi que andar na vontade de Deus é isso aqui, né? De onde está partindo a sua relação com Deus? Do quê? Né? Na moralidade ou na religiosidade também. Estava comentando com minha mãe esses dias, ontem na verdade, né? Que muitas pessoas, principalmente pessoas que vêm de igrejas assim muito neopentecostais e às vezes com pouca estrutura de ensino, essas pessoas tendem a supervalorizar um título. Mas não é algo ruim. É porque aquele título representa para ela, na cultura dela, a aprovação de Deus. Por exemplo, o indivíduo se converte, ele está na igreja e ele vê o pastor pregando. E ele acha bonito o pastor pregar, ele é abençoado, ele vê outras pessoas sendo transformadas. E ele é um neófito, ele é um bebezinho na fé. É natural que esse bebezinho na fé projete como alvo da sua vida ser um pastor. Não necessariamente pela posição, mas porque na cabecinha dele ou dela, aquela posição representa a aprovação de Deus. É como é um lugar galgado, né? É como se fosse uma questão de conquista. E não é assim. Chamado vocação é de ventre, cada um tem o seu. Estão comigo? Claro que o pastorado, quando ele vem com uma experiência, é bem mais fácil, né? Quanto mais experiência alguém que deseja ser pastor tiver com pastores, muito melhor. Você tem berço cristão, melhor ainda. Você tem referências, melhor ainda. Tenha pastores amigos, melhor ainda, né? Agora, isso não faz um pastor. O que faz o pastor é a vocação. Você vai andar na feira, no centro de Aracaju, e você vai encontrar um cara ouvindo uma mulher que está reclamando da manga. E ele está ali ajudando ela, procurando outra manga com toda a paciência, tentando ajeitar, acalmando a mulher. Daqui a pouco bota a mulher no Copperhouse e ajuda ali, e ajuda com a criança pequena que está saindo. Você observa e você vê características de um pastor. Compreende o que eu estou dizendo? Características de um pastor. Não estou dizendo que ele é pastor só porque ele é gentil. O que eu estou querendo dizer é que não é o dom que faz um pastor, ou qualquer ofício ministerial. Perdão, não é o título, é o dom quem faz. Por essa razão, podem existir muitas pessoas que nunca receberam o título por conta da sua denominação ou por questões doutrinárias, etc. Mas o dom está lá. Amém? Então não se importe com o título, irmão. Funcione a partir da unção que Deus chamou você. Amém? Hoje eu estava deitada com o Igor na cama, momentos antes da gente vir para cá. E eu falei para ele assim, ó, eu tenho convicção de algumas coisas na minha vida. Só uma que eu não tenho, está na dúvida.
Mas as outras, todas eu tenho convicção. Aracaju eu tenho convicção. Manancial eu tenho convicção. Do meu chamado, eu tenho convicção mais do que o ar que eu respiro. Da minha decisão de ser mãe, do meu marido, casaria com você todas as vezes que fosse preciso. Amém? Convicção. Convicção é uma coisa que ninguém tira de você. O mundo se explode, irmão, mas a convicção fica. Por mais pessoas de convicção. Agora, convicção não é algo que uma lavagem cerebral religiosa te dá. Convicção é algo que vem do Espírito. Está comigo? Vem através de uma marca, de uma experiência com Deus profunda, que ninguém arranca de você. Não importa quantos pregadores você escute, ou qual tenha sido a sua experiência com eles, o que marca uma convicção é uma experiência pessoal. Eu tive. Amém? Eu tive. E algumas. E são essas experiências a nível pessoal que vão fortalecendo a convicção. Então, quando eu não entendo que Deus é um Deus de desejos e pensamentos sobre mim, eu fico tentando dar ordens para Deus. Eu fico tentando fazer atos de fé. Eu fico tentando mover a mão de Deus. Eu fico tentando mandar Deus fazer, Deus acontecer. Por quê? Porque na verdade eu nem sei o que Ele quer para mim, então eu vou usar a minha fé. Irmão, fé sem a consciência de um propósito é como uma arma na mão de uma criança. Como uma arma na mão de uma criança. Se você errar o alvo, a fé destrói sua vida e você termina no manicômio. Está comigo? Não se assuste, irmão, mas é isso aí. Amém? Então preste atenção, eu estou querendo provocar você. Porque no final da mensagem você vai entender a profundidade da provocação. Se você ama a Deus, você precisa consultá-lo sobre o seu estado hoje, se é a vontade de Deus que você more onde você mora. Entenda, irmão, não seja mesquinho. Não, Deus mandou eu morar numa casa verde e eu estou morando numa casa azul, deixa eu sair daqui. Não estou falando dessas coisas. Você não pode ser místico, você tem que se mover por um propósito, amém? Não reduza a sua honra de filho de Deus a uma macumba evangélica. Está comigo? Não faça isso. Com maturidade, né? Aliás, antes de você ir para uma questão geográfica, né, primeiro se localize enquanto filho de Deus, né? Sua relação, como é que está a sua intimidade, sua vida de oração, em quais pautas a sua fé está afirmada, né? Foca um pouco nisso. Então, a religiosidade, a moralidade, faço tudo certinho, não erro nem nada, entendeu? Glória a Deus. Glória a Deus. No entanto, sem um relacionamento com Jesus, o máximo que nós vamos chegar, né, é o papel que os fariseus exerciam. Amém? Máximo. Amém? Diga assim, a moral pode até pregar, mas só uma vida transformada transforma a outra vida. Pode passar, por gentileza? Agora sim, nós vamos para o texto que nós lemos de Mateus. O que nós temos ali? Um pai, 2 filhos, uma vinha e o livre-arbítrio, né? Jesus falou que o reino de Deus é como um homem que teve 2 filhos. A dualidade sempre está presente porque mostra a questão do livre-arbítrio, né? 2 meninos esse homem tinha. Ele chegou para um dos filhos e disse: vai trabalhar na vinha hoje. O menino disse: tá bom, eu vou. Mas não foi. Não foi. Aí ele chega para o segundo filho e diz: vai trabalhar na vinha hoje. Aí ele diz: não quero não, não vou não. Mas no meio do caminho se arrepende e vai. Aí Jesus pergunta: qual dos 2 fez a vontade de Deus, do Pai? O que disse que ia, mas não foi? Ou o que disse que não ia, mas se arrependeu e foi? O que disse que não ia, mas foi. Diga comigo, isso significa que no mundo espiritual, atitudes valem mais do que palavras. Está comigo? Não é que as nossas palavras no mundo espiritual não têm valor, tem sim, palavras são sementes, mas em termos de volume, as nossas atitudes falam muito mais alto do que as nossas palavras. Você está comigo? Irmão, não foca muito nas suas palavras não. Por que você acha que na Bíblia diz assim: quando você for orar,
né? Você entra no teu quarto, fala com teu pai em secreto e você não vê nenhuma cartilha. Ore assim, responda assim, faça assim. Porque Deus não se move pela qualidade da nossa oratória, irmão. Deus lê o nosso coração. Deus lê as nossas lágrimas. Deus nos lê por dentro. Deus não responde, é ficar... Pastora, será que eu falei errado? Deus fez errado? Menino, Deus não é criança. Amém? Deus não é criança? Deus responde ao seu coração. A um coração quebrantado e contrito não rejeitará o Senhor. Você está comigo? Então, qual dos dois filhos fez a vontade do pai? O que disse que estou indo, mas não foi? Ou o que disse, não vou não, mas no meio do caminho pensou, rapaz, eu devo ir. E foi. Foi esse. Então, atitudes do mundo espiritual valem mais do que palavras. A Bíblia diz aqui, Jesus perguntou, qual dos dois fez a vontade do Pai? Diga comigo, vontade do Pai. Diga, Jesus está dizendo claramente que Deus tem uma vontade. Pastora, prova mais uma vez. Põe o texto de Mateus aí, da oração de Jesus. Já coloquei o versículo pronto? Já está aí no slide pronto ele, por favor. Foi o primeiro, se eu não me engano. Porque eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade... Isso. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então diga, aquele que me enviou tem uma vontade. E a vontade do Pai que me enviou é esta. Jesus sabia qual era a vontade de Deus para ele, claramente. É esta. Pastora, por que Jesus conseguiu consumar o seu ministério? Por várias razões. Mas a principal delas é porque ele sabia o que Deus queria dele. Claramente, não havia dúvidas. Você está comigo? É por isso que quanto mais cedo você inculcar na mente do seu filho o temor ao Senhor, menos joelho no chão ralado de oração você precisará ter. Inculca a palavra, irmão, eu sou fruto disso. Inculca a palavra. Quanto mais rápido você souber e tiver convicção, Jesus falou, a vontade do Pai é essa. Um envio pessoal. A Bíblia diz que a vontade de Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O que é isso? Isso é a vontade universal de Deus. Agora, todos serão salvos? Não. Todos chegarão ao conhecimento da verdade? Não. É um dos desejos de Deus que não serão cumpridos. Amém? Agora, Jesus sabia qual era a vontade de Deus para ele. Agora eu vou perguntar para você. Você consegue responder exatamente como Jesus disse? A vontade do Pai que me enviou para a minha vida é essa. Essa qual? Essa qual? Pastora, Deus, Ele tem uma vontade assim, milimétrica do que eu visto, do que eu calço, do que... Meu irmão, já falei, não reduza a sua posição de filho de Deus a uma condição religiosa, mística. Você vai localizar o desejo de Deus para a sua vida por propósitos. Está comigo? Propósitos. Vou falar de mim para ajudar você. Eu não sabia o que Deus ia fazer comigo. E até hoje não sei o futuro e nem faço questão de saber também. Mas eu sempre soube que Deus me chamou. Tainá estava lá em casa, a gente estava conversando. Eu falei para Tainá assim, na igreja eu era a Pops, por causa da minha garganta. Na escola eu tinha duas amigas católicas. Eu nunca me arrisquei a ir para o mundo, porque, primeiro que eu nunca vi nenhum brilho no mundo, nem nada do que me interessasse. De fato, não mesmo. Mas eu sabia que era um lugar que não me pertencia. E talvez falte isso na vida de muito crente, esse senso de pertencimento ao reino de Deus. Aquela sensação de eu pertenço a algum lugar. E não é porque eu escolhi esse lugar, é porque esse lugar me escolheu. Está comigo? Eu pertenço. Eu lembro, gente, com 14, 15 anos, teve alguma coisa da escola, numa pizzaria lá em Cruz das Almas, no mini shoppingzinho que tinha lá.
numa pizzaria, aí era aquela época do auge do karaokê. Vocês pegaram essa época? Deise e Lina ainda tem esperança de serem cantoras. E Grazi também? Ô glória! Né? Nessa época, estava no auge do karaokê. E é claro que não ia ter karaokê gospel. Eu devia ter o quê? 14, 15 anos de idade, mais ou menos. No máximo, 15 anos de idade. E eu lembro, não é da sua época não, meu filho? Tá. E aí, eu lembro que nós sentamos lá nesse local e começou o karaokê e todo mundo sabia que eu cantava na igreja. Então todo mundo queria que eu fizesse o quê? Que eu cantasse. Irmãos, e foi ali uma luta, meus colegas me pedindo para cantar. E eu comecei pela primeira e única vez na minha vida a cantar uma música secular. Eu não consegui terminar. Embora todo mundo aplaudiu e ovacionou. Eu não consegui terminar. E foi aí, para quem não me conhece, que nasceu o meu voto da consagração total da minha voz. Amém? Então, esse senso de pertencimento, ele blinda a gente, sabe? Eu olho para pessoas, e não é porque Deus é mais Deus na minha vida do que na sua, não. É o mesmo Deus que nos ama. A questão é a gente querer ver, irmãos. Amém? Só isso. Amém? Eu olho para pessoas e de alguma forma eu sei aquelas que fazem parte do reino que eu faço parte e aquelas que não. Aquelas que não, eu trato bem, boa noite, boa tarde, fala tudo bem, Deus lhe abençoe, amém, glória a Deus, encerrou o assunto. Que comunhão há entre a luz e as trevas? Entre Cristo e Belial. Amém? As más conversações corrompem os bons costumes. Estão comigo? Então, vou te perguntar de novo. Você consegue dizer como Jesus disse? A vontade de Deus para mim é essa. Essa? Ah, pastora, olha quantos anos eu tenho. Não dá para voltar no tempo, não. Vou te dizer uma coisa que você vai ficar feliz e vai ficar triste. Quer a triste ou a feliz primeiro? A triste. Quando nós pensamos assim, já passou tanto tempo, né? Se Deus tivesse me salvado pequenininho, ou se eu tivesse conhecido a palavra um pouco mais tempo, dava para eu fazer algumas coisas, mas hoje não dá mais. A parte triste é que você vê a Deus como você mesmo. Sua mente pensa, Deus não tem capacidade de plantar um desejo no meu coração, sabendo que eu não vou, porque Ele conhece o futuro, corresponder. E às vezes você pensa que o desejo que Deus colocou no seu coração era para aquele tempo. Mas Deus planta um desejo e nele está o querer e o efetuar para o momento que você recobra a consciência. Se está vivo dentro do seu coração, Deus pode fazer agora e hoje ainda. Jonas e Nínive, uma cidade inteira. Você acha que Deus não sabia que Jonas não ia? Claro que Deus sabia. No calendário de Deus já contava o atraso de Jonas, pelo menos uma semana. Até ele entrar no barco, perder tudo, jogar no mar, mais 3 dias no vento do peixe, mas ser vomitado, mas se recompor e finalmente pregar. Amém? O plano de Deus contava com o seu atraso. Diga para a pessoa do lado, o plano de Deus contava com o seu atraso. Mas olhe bem no olho dele e dela e diga assim, mas não abusa da misericórdia. Porque Deus tem eternidade e você alguns anos. Está comigo? Amém, queridos? A parte boa é que você pode viver o projeto de Deus para você. Independente de qual tenha sido a sua história. Você acha que o que Deus planejou para Paulo seria a mesma coisa se ele tivesse tido uma experiência com Cristo na mesma época que os discípulos? Não teria tanta emoção. Amém? Paulo teve uma experiência com Jesus, diga comigo, na hora certa. Precisava ser para aquele tempo. Esther, o que foi que Mordecai disse para ela quando ela ficou com medo? Olha, não sei o que eu vou fazer. E Mordecai disse, olha, quem sabe
Não foi para um tempo como este que o Senhor te fez rainha? Para um tempo como este? Diga comigo, para um tempo como este? Jesus poderia ter nascido em qualquer momento, um dia mais ou um dia menos. Talvez no nosso calendário não fizesse diferença, mas está escrito que, vindo a plenitude dos tempos, aquele tempo perfeito, Deus enviou seu Filho ao mundo, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei. Diga, plenitude dos tempos. Então põe a mão no ombro da pessoa do seu lado, assim, confessa, sabe? Diga para ele ou para ela, vou dizer para você, Gustavo, diga, ainda dá tempo. Amém? Agora uma outra pergunta, você, qual dos dois filhos? Quando o pai te chama e diz, vai para minha vinha, eu vou chegar na vinha já já. Você é daquele que diz, eu vou, Senhor, conta comigo, eu estou aqui. Mas não vai. Ou você é aquele que diz, vou não, Jesus, eu estou morrendo de medo. Mas aí quando anda um pouquinho, você muda de ideia e se alinha com o propósito de Deus. Qual dos dois filhos você é? O primeiro ou o segundo? Faça a sua escolha. Está comigo? Amém? Pode passar para o 4, se eu não me engano, por favor, filho. Faltam 6, viu, gente? Espera aí. Estou brincando, gente. O arrependimento funde o Kairos e o Cronos. Quando Deus criou seus planos, Ele já contava com o atraso e a negativa humana. Por que eu digo que o Kairos, o tempo de Deus, engole o Cronos, que é esse tempo de relógio que a gente tem? Porque o tempo de Deus, ele trabalha se movimentando com os propósitos de Deus. Então mesmo que você hoje, sei lá, com 40, 50 anos, não sei quantos anos você tem, ou se você for novinho também, ou mais velho do que isso, se chegou ao seu espírito agora, que tem uma vinha para você trabalhar, é agora que Deus quer que conte com você. Não era ontem. Está comigo? Ah, pastor, eu fui rebelde. Se arrependa da sua rebeldia e toca o barco. Está comigo? Ah, pastor, eu não conheço a palavra. Conheça. Medite na palavra todos os dias e conheça. Mas a vontade de Deus para você, você precisa encontrar. Você precisa decidir que a sua vida não é um acaso. Para mim, irmãos, aqui está a diferença dos crentes fortes e dos crentes fracos. Os crentes fortes são crentes com muita consciência de propósito. E consciência de propósito não significa que você sempre tem que saber o que fazer. Mas a consciência de qual reino você faz parte. Você tem que ter uma convicção. Tudo que Deus criou, irmão, Deus criou para nos ensinar. Vamos falar de casamento, por exemplo. Uma das lições do casamento, da fidelidade e da lealdade, é essa. É passar a sensação de uma aliança inquebrável. O fato do seu filho nascer de você e carregar geneticamente traços seus por gerações, está mostrando que aquilo que a gente faz impacta as próximas gerações. Tudo aquilo que Deus faz fala um pouco de quem Ele é. Está comigo? E você precisa ser alguém de convicções, mesmo que a primeira delas seja hoje. Se a palavra conseguiu te convencer que você ainda não tem convicções, a gente já está no bom caminho. O problema é acharmos que temos convicções, quando na verdade qualquer coisa abala. Você está comigo? Então, se você hoje está convicto de que você não tem convicções ainda, você está no bom caminho. Amém? Você está lidando com verdade. Você está lidando com clareza. Mas se eu conseguir convencer você de que Deus é um Deus de intenções, a mesma fala de Jesus vale para o que eu estou dizendo.
Jesus diz: se o Pai veste os lírios do campo, que hoje estão aqui, amanhã estão lançados no fogo, não vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Jesus está fazendo um comparativo. O cuidado de Deus com as coisas criadas e o cuidado de Deus com o homem. Se Deus alimenta os pássaros, né? Mas Deus alimenta os pássaros que não trabalham, não vai alimentar você? Comparativo. Agora, se os animais sabem o seu propósito, né? Os animais sabem. Um gatinho sabe o propósito do gatinho. O cachorro. Cada um deles sabe para que nasceu. Você nunca vai ver um tubarão fazendo carinho em você. Está comigo? Isso está guardado no instinto dos animais. Com relação a mim e a você, Deus nos deu a liberdade de encontrar. E a boa notícia é que todo o propósito de Deus está dentro do reino de Deus. E o reino de Deus está onde? Em nós. Então, antes de você querer saber a questão geográfica ou do que você deve fazer, implante o reino de Deus onde você está. A partir daí, Deus vai te dar a próxima fase. Está comigo? Pastor, eu estou na dúvida se Deus me quer nesse trabalho. Está na dúvida? Implante o reino de Deus onde você está. A partir daí, Deus vai te dar os próximos passos. Ah, pastora, será que Deus quer que eu faça isso? Se você já está lá, implanta o reino de Deus lá. Pastor, o que é o reino de Deus? O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é o quê? Vocês não sabem não, é? Misericórdia, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Ah, implanta isso na sua casa, no seu dia a dia. Entende? Justiça, paz e alegria no Espírito. Amém? Justiça, paz e alegria no Espírito. Justiça, paz e alegria no Espírito. A gente vai fazer uma viagem para São Paulo na semana que vem. Vamos voltar alguns anos da nossa vida e vamos ter um encontro com alguém. Eu não sei exatamente o que fazer, mas eu sei que temos que ir. Se eu não sei o que eu tenho que fazer, dos dois ou Deus não quer que eu saiba, que eu apenas obedeça, ou eu preciso de orar um pouco mais para que Deus me mostre. Está comigo, irmãos? Deus, Ele revela, a Bíblia diz, Deus fala acerca dos ídolos. Não há outro Deus além de mim, que anuncia o fim no princípio. Mas observou que Deus nunca anuncia o meio. Ele anuncia o fim. Aí por onde eu chego lá? Tem tanta avenida. Dependência, fé, comunhão. Amém? E dentro de cada um de vocês aqui, dos que nos assistem, assistirão ou nos ouvem, se você tem um reino de Deus dentro de você, já tem um farol apontando a direção do seu destino. Já tem. Já tem. O nosso papel é entender que pertencemos a um destino. Não somos obrigados a fazê-lo cumprir. Mas para de fugir daquilo que Deus te chamou. Não é ruim ser fugitivo. Já fugiu de uma barata? Não, se fugir de uma barata é um caos, você imagina fugir de Deus. Daquela que voa. Lá na casa da minha mãe, no mosqueiro, lá no meio dos coqueiros, tem uma desse tamanho. Aquilo é uma mutação genética. Aquilo não é uma barata. Né? Mas se fugir de uma barata é ruim, o que dirá fugir do Senhor? Vou te dar um caminho mais fácil. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes o meu assentar e o meu levantar. E de longe conheces os meus pensamentos. Se que houvesse uma palavra na minha boca, olha como Deus contava com atraso já. Tu, Senhor, já sabes. Nada é novidade para Ele. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde eu fugirei da tua face?
Se eu subir aos céus, ali o Senhor está. Se eu descer aos mais profundos mares, ali o Senhor está. Se na alva eu fizer a minha cama, o Senhor está. Se nas profundezas, até no Sheol, submundo, mundo dos mortos, né, Iago? Ali o Senhor também está. E mesmo nas trevas, eu não consigo me esconder de ti, porque trevas e luz para ti são a mesma coisa. Sonda-me, Senhor, e me conhece. E vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. Você pode ser salvo pela graça por meio da fé. Mas você não pode cumprir o propósito de Deus sem saber que pertence a alguém ou a algum lugar. Por que a rejeição é uma das dores mais terríveis? Um pai que rejeita um filho, uma mãe que rejeita um filho, porque você não se sente pertencido. E existem várias formas de rejeição, né? Às vezes o menino não é o que você gostaria que fosse, a menina não é o que você gostaria que fosse. Filhos são herança do Senhor, mas eles já vieram do Senhor, amém? E às vezes rejeitamos comportamentos, e rejeitando comportamentos, quantas crianças crescem se sentindo rejeitadas, aí vem o mundo e as abraça. Amém? Mas é preciso que você entenda que qualquer pai ou mãe humana não tem a responsabilidade de ser perfeito. Deus assumiu isso para Ele mesmo. Com relação ao pai, Ele disse: ainda que teu pai e tua mãe te abandonem, todavia eu, o Senhor, não me esquecerei de ti. Pode uma mãe se esquecer do filho que ainda amamenta? Pode se esquecer do fruto do seu ventre, mas ainda que essa se esquecesse, eu não me esquecerei de ti. Está comigo? Qual filho pede ao pai um pão e lhe dará uma pedra? Se vós que são maus sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial não dará Espírito Santo àqueles que o pedirem? Para você começar essa trilha na direção da vontade de Deus para você, aceite a paternidade de Deus. E no pacote, o plano dele para você. E no pacote, que seus pais humanos podem ter falhado, e os perdoe e os ame. Honre-os. Mas Deus não colocou seu destino na boca de alguém. Deus colocou o seu destino nas suas mãos. E você faz a sua escolha. Está comigo? Glória a Deus. A vontade de Deus é um lugar, é alguém, em um determinado tempo. A vontade de Deus não é a manifestação de bons desejos humanos. Fazer a vontade de Deus é estar em algum lugar, com alguém específico, num tempo específico. A vontade de Deus é um lugar, é alguém em um tempo. Mas antes de você chegar nessa vontade mais minuciosa, abraça essa vontade de Deus pessoal para você. Aceita que Deus tem um plano para a tua vida. E se rende a isso. Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões.